Vamos resolver aqui mais uma questão de análise combinatória. A questão diz o seguinte: em uma confraternização de Ano Novo, logo após a meia-noite, cada pessoa abraçou todas as outras uma única vez. Sabendo que ocorreram 153 abraços no total, determine o número de pessoas presentes. Então, veja o seguinte: eu quero determinar aqui, né, o número de pessoas que estão presentes, uma vez que ao tocarem abraços, né, isso nos dá um total de 153. Então, nesse caso, eu tenho aqui que formar, né, agrupamentos de dois, porque uma pessoa vai abraçar a outra. Mas perceba o seguinte, que ao formar grupos de dois, né, com esse total de pessoas que eu quero saber que estão na festa, eu percebo o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui a pessoa A, né, e a pessoa B. Então, quando a pessoa A abraça a pessoa B, é o mesmo que B está abraçando A. Então, essa dupla aqui, né, na realidade é a mesma, tá bom? O abraço entre A e B é o mesmo abraço entre B e A. De forma que a ordem dos elementos aqui não altera, né, o meu agrupamento. Então, quando ocorre isso, eu tenho combinações. Eu tenho aqui uma combinação de N pessoas tomadas 2 a 2, de forma que isso aqui vai nos dar 153. E aí eu preciso saber a fórmula de combinação, né? Então aqui eu tenho N fatorial dividido por 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Então isso aqui vai nos dar 153. De forma que perceba o seguinte: eu vou expandir esse N fatorial até chegar nesse N menos 2 fatorial para a gente poder aqui dar uma simplificada. Tá bom? Então, continuando aqui embaixo, expandindo o N fatorial, eu tenho N vezes N menos 1 vezes N menos 2, e aqui eu paro, fatorial. 2 fatorial dá 2 vezes N menos 2 fatorial. De forma que eu posso aqui, né, dividir n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial. Isso aqui nos dá 153. De forma que eu tenho o seguinte, que n vezes n menos 1, isso vai nos dar 2 vezes, esse 2 aqui, quem divide, multiplica o que está no outro lado, né? Então, 2 vezes 153. Tá bom? De forma que eu tenho, ó, n vezes n menos 1 igual a 306. Bom, e agora? Como é que eu faço para resolver essa equação aqui? Tá? Então, eu tenho duas maneiras de resolver essa equação. A primeira é por tentativa. Ou seja, eu preciso descobrir um número que, multiplicado pelo seu antecessor, dê 306. E a segunda maneira é resolvendo a equação do segundo grau, tá bom? Com n. Então vamos fazer aqui pela primeira tentativa. Perceba o seguinte: se eu fizer a multiplicação de dois números, né? Mas se eu fizer aqui 20 vezes 20, né, ainda não considerando o antecessor, isso nos dá 400. Então a gente precisa de um número como sendo o ponto de partida. Então meu ponto de partida aqui, por ser mais óbvio, né, é 20. Então 20 vezes 20 dá 400. É um número muito maior que 306. Então eu vou partir aqui de 20. Eu vou pegar 20, tá bom? E multiplicar pelo seu antecessor, que no caso é 19. Se eu fizer 20 vezes 19,
Isso vai nos dar 380. Então, nesse caso, não é 20. Então, vou pegar agora 19. 19 vezes o seu antecessor, que no caso é 18. Então, 20 vezes 18, isso vai nos dar 360. Bom, então o número que eu estou procurando não é 19. Então, vou pegar agora 18. 18 vezes 17. E fazendo, então, 18 vezes 17, eu consigo exatamente esse resultado. Tá bom? Então, isso aqui vai nos dar 306. Portanto, né, o meu N é 18, ou seja, na festa, né, haviam 18 pessoas que, ao trocarem abraços, eu terei um total de 153 abraços. Tá certo? Bom, a outra maneira de a gente resolver, a gente encontrar esse N, a segunda maneira é resolvendo a equação do segundo grau, ou seja, usando a fórmula de Bhaskara. Tá? Então, nesse caso, eu preciso aqui, distribuir a minha multiplicação, tá bom? Então, nesse caso, n vezes n vai nos dar n ao quadrado, menos n vezes 1 vai dar n, igual a 306. Passa o 306 para o primeiro membro. Quem está do outro lado muda a operação, né? Então, lá eu tenho positivo, vem para cá negativo. Então, n ao quadrado menos n, ou a gente também poderia ter subtraído, né, 306 em ambos os lados, para poder ficar com a nossa equação igual a zero. Então, menos 306 igual a zero. Então, aqui a gente vai usar, né, aqui eu tenho uma equação de segundo grau completa, então eu uso aqui a fórmula de Bhaskara. Então, vamos chamar aqui de nzão, né? Pela fórmula de Bhaskara, eu tenho menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu prefiro jogar o valor de delta todinho aqui dentro da raiz, tá bom? Para fazer uma coisa só. Então, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Então, aqui eu só faço substituir os valores. Então, veja que aqui meu valor de a é 1, que é o carinha que está multiplicando aqui o coeficiente do n ao quadrado. O meu valor de b aqui é menos 1, que é o coeficiente do n, tá? E meu valor de c é menos 306, tá bom? Então, aqui eu só substituo menos o valor de b, mais ou menos, b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, menos 306, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. De forma que aqui a gente vai ter o seguinte, vamos ter 1, né? Menos com menos dá mais ou menos. Aqui dentro eu vou ter menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos do 4 com menos do 306 vai ficar mais, e se a gente fizer aí 4 vezes 306 vai dar 1224, dividido tudo por 2. Continuando ainda, eu tenho aqui 1 mais ou menos raiz quadrada de 1225, dividido por 2. Então, essa raiz você pode decompor, né, para poder encontrá-la, ou você pode também ir por tentativa, né? Uma vez que esse número aqui termina em 5, se a raiz for exata, né,
ela deve terminar em 5. Então aí você pode ir tentando 15 vezes 15, por exemplo, que dá 225. Então não é 15. Eu posso então fazer 25 vezes 25, que dá 625, também não é. E aí 35 vezes 35, que dá 1225. Então, portanto, a raiz quadrada de 1225 é 35. Então aqui eu tenho 1 mais ou menos 35 dividido por 2. De forma que aqui eu tiro agora meus dois valores de n. Meu primeiro n, chamado de n', né, vai ser aqui 1 menos 35 dividido por 2. Esse valor, como dá negativo, não nos interessa, apesar de ser uma raiz, mas não nos interessa, porque a gente está interessado no número de pessoas, então não é um número negativo. E meu segundo n vai ser 1 mais 35 dividido por 2. Portanto, 1 mais 35 vai dar 36 dividido por 2 e, portanto, eu tenho aqui 18. Então, também encontro 18 para n, que no caso é o nosso número de pessoas que a gente fez lá por tentativa. Tudo bem? Bom, gente, então é isso. É uma questão simples, né? Mas aí aqui você escolhe a maneira de resolver, ou por tentativa, ou pela equação, resolvendo a equação de segundo grau. Tudo bem? Beleza, então espero aí que vocês tenham compreendido e até a próxima.